Pessoal, muito bom dia. Felipe Oliveira. A ideia é que hoje eu consegui compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência em termos de planejamento estratégico e como que, através desse conhecimento, eu consigo ajudar vocês a poupar um pouquinho mais de tempo e ter menos dor de cabeça no dia a dia. Beleza? Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é aquele simples entendimento do planejamento estratégico, que nunca é simples, né? Que é o paradoxo de nós temos uma estratégia, nós temos um objetivo, nós temos algo que gostaríamos de entregar, construir, mas aí eu tenho a concorrência de iniciativas diárias, eu tenho indicadores que às vezes competem entre si, eu tenho revisões que acabam não acontecendo ou acontecendo de forma tardia, o que faz com que, consequentemente, eu não consiga atender o plano que eu tinha anteriormente, ou simplesmente o plano ele é no papel, e na prática a gente não segue ele. E eu tenho como convicção que a gente precisa ter sempre uma coerência entre o discurso e a ação. Então o discurso ele tem que ser conectado com o que a gente está trazendo para o dia a dia. E aí por isso, um cliente nosso, aí eu trago para vocês um exemplo prático da empresa PS, né, onde no contexto que eles tinham ali havia uma sequência de incongruências com relação à gestão e planejamento. Uma empresa de, hoje, quase 7 mil clientes, um faturamento que, em tese, deveria estar crescendo na época virtuosamente, com menos de 100 funcionários. Então, são números expressivos comparados com a quantidade produtiva que eles tinham. Só que, nesse meio tempo, era uma organização de um único dono, que passou durante décadas num nível de crescimento, mas que chegou num ponto de estagnação, aquele platô que ninguém quer chegar quando fala de empresa. Sem um direcionamento estratégico, ou com muitos direcionamentos estratégicos diferentes, com um nível de ineficiência gritante. A um ponto de, por exemplo, áreas da empresa terem cargos completamente diferentes, salários completamente diferentes, mas que na prática faziam a mesma coisa. Tá? E aí, esse excesso de iniciativas culminou num resultado, quando a gente chegou em mais de 300 projetos em progresso em paralelo, sem visibilidade clara desse resultado. E aí o custo disso não agir, além de tudo isso que eu coloquei para vocês, é atraso para entrega, é cliente saindo. Então imagina um ambiente onde todos os dias você recebia 5, 10, 15, 20, 30 solicitações de cancelamento, por questões que às vezes o próprio software fazia, o próprio produto já fazia, mas que não havia visibilidade, não havia gestão, não havia controle sobre o que se precisava fazer. E as pessoas não agiam em cima disso, não havia um certo controle sobre esse tipo de coisa. Então, no dia a dia, a gente começou a trabalhar uma perspectiva de que governança era a essência, mas essa essência não existia. Beleza? E a gente começou a discutir as questões sobre um sistema vivo de governança, sobre um sistema vivo de gestão. Como é que a gente tira a estratégia de um ambiente estático ou de um ambiente que está focado em elementos que só estão direcionados em relatórios? Como é que a gente tira a estratégia de um contexto que provê uma estagnação de negócio, prejuízo em resultado financeiro, para algo mais vivo, para algo que se conecta com o impacto estratégico, para algo que eu consigo continuamente, de forma cíclica, conseguir validar e direcionar em termos de negócio sem ter que ficar me preocupando com o próximo dia, e sim com o próximo ano ou com o próximo biênio. Beleza? Porque, no final das contas, esse tipo de incoerência de negócio precisa conversar com a operação. Como é que a gente pode criticar ou monitorar ou querer medir o que acontece numa operação, na realidade de um time, de uma área, se o nosso discurso estratégico não está coerente? Né? Se quando chega nesse limiar entre a decisão e a prática, eu não consigo direcionar ou direciono tarde demais. E essa aqui é a grande questão. Às vezes eu tenho questões como estratégia sendo problematizadas no ambiente, mas eu preciso ter a capacidade de tomar decisão. E aí, assim, discutindo com o CEO, né, fundador da empresa, único dono, já há mais de 20 anos trabalhando com tecnologia, como é que a gente traz esse pensamento para uma pessoa, né, que está com um negócio com 6 mil e tantos clientes, com funcionários, com resultado, com dinheiro, querendo construir prédio novo para a empresa? Como é que você convence um cara desse, que tem essa proporção, que tem essa magnitude, com clientes em todos os estados do Brasil, para mudar a forma como ele pensa? E é onde a gente conversa com ele. A estratégia só vai ter valor quando ele vira algo crucial para a decisão, quando ele vira critério de decisão.
esse tipo de argumento a gente foi trazendo com um nível de explicitude do que estava acontecendo na empresa. Então, no dia a dia, a gente mostrou que as decisões dele não traziam resultado. Quando ele tomava uma decisão, o impacto que isso tinha na gestão e, consequentemente, na operação era de descontrole, era de pulverização de decisão, não era de resultado. Teve situações em que ele todos os dias abordava um gerente ou um tech lead ou alguém da área de tecnologia para trazer uma feature diferente ou para trazer um caminho diferente, que era completamente diferente do anterior. Às vezes concorriam as demandas entre si num nível de que uma poderia derrubar a outra. Tá? Nesse cenário, mostramos também que o nível de governança que ele achava que a empresa tinha não existia. Ele não tinha controle de quantos clientes ele vendia, quantas empresas tinham contato com ele, como que os parceiros andavam. Mas valorizava os parceiros num nível que era superior até aos funcionários, inclusive. Quando eu falo parceiros, é para indicar o produto deles. E a liderança, no final das contas, era refém de tudo isso. A pessoa que gerenciava o RH era mais uma parte da operação, o head de finanças era só mais um analista executando o trabalho, o head de produtos nada mais era do que um orquestrador das indecisões executivas. E aí, com o passar do tempo, a gente primeiro abordou um elemento operacional. Como é que a gente faz o time entregar melhor? Então, entramos, em menos de 6 meses, o time saiu de um tempo de entrega de 45 dias para 15 dias. Beleza. Um time que entregava 3, 4 itens por semana passou a entregar 12, 15, 20 itens por semana. Time de tecnologia fazendo esse tipo de demanda. Depois percebemos que não havia documentação, então a gente foi trazendo esse tipo de elemento. Só que chega num ponto que a operação meio que bate no muro, que é o tal do muro das decisões que a gente comentou. E eu percebi uma coisa. Se conectar com o executivo não é só uma questão de falar de números. É também conversar com o coraçãozinho dele. Entender o que ele precisa e como que ele se conecta. E aí esse cliente, esse CEO, ele estava querendo construir um prédio novo da empresa. E é um cara fissurado em jardins, em natureza. Curioso, né? E aí eu falei, tá bom, então vamos conversar no mesmo idioma. Então eu usei uma analogia muito simples, através do Business Map. O Business Map que me deu essa ideia, inclusive. Né, a gente trabalhando ali com o Canvas AI, você pode fazer desse jeito. A gente trouxe uma visão de biologia e jardins mesmo para o contexto. Então, o bioma é a construção da estratégia de longo prazo, então 3 anos para frente, que nesse caso era a construção de um ecossistema. Uma coisa que eu não mencionei, nós estamos falando aqui de uma empresa do ramo farmacêutico, tá? É um SaaS para farmácias e outros tipos de segmentos. Tá? Beleza. Estruturamos o bioma. Qual é o limite da estratégia lá nos 3 anos? O desdobramento disso é um jardim. Então, qual é o impacto anual que a gente quer trazer para a realidade da empresa? E depois, como é que a gente semeia esse processo? Como é que eu crio oportunidades para conseguir construir esse jardim? E, claro, quais são as capacidades organizacionais que eu preciso ter para conseguir acelerar o crescimento dessas sementes e essas sementes florescerem ao ponto de atingir o impacto que a gente quer, que é o nosso jardim. Durante uma semana, a gente pegou essa galera, né? Então imagina 7 executivos, indo para um eco-hotel, ficando uma semana lá, trancados numa sala, das 8 até as 4 da tarde, discutindo o que é um jardim, o que é um bioma. Quem acha que foi fácil, levanta a mão. Não foi, né? Ronald, não foi. Porque aqui você está combatendo com ideias, com princípios. E uma coisa que é importante aprender, pessoal, sobre tentar convencer as pessoas, percebam quão convictas elas são com essas ideias. Porque quando você questiona essa ideia, não é uma ideia que você está questionando. Você está questionando os valores e os princípios dessa pessoa. Então foi isso que a gente teve que combater nesse dia. Durante o processo, a gente teve que convencer essas pessoas e entender que toda a realidade da empresa possui um gargalo, uma capacidade para entregar um resultado. E esse gargalo ele é pontuado pela sua capacidade. Então, para conseguir atingir o horizonte, que é um paradigma, que é uma ampla visão do que eu quero atingir, é um ecossistema, eu preciso dar foco. Eu preciso centralizar a visualização do que eu quero para ter um passo de cada vez. Ou poucos passos de cada vez. Então, se o bioma ele é uma escada de 100 passos, eu preciso começar pelo primeiro, pelo menos. Então, onde a gente trouxe esse viés de sair de 8 estratégias simultâneas para ter um único foco. E a partir disso,
durante as discussões, beleza, definimos o que era o bioma, os indicadores em partes nisso, qual era o jardim, que era o objetivo do ano, né, o nível de impacto que eu quero trazer para o primeiro ano. E agora, quais são as oportunidades? Então a gente trouxe essa perspectiva de sementes para cada nível da estrutura, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, a gente conseguir explicitar quais eram as suas oportunidades. E a gente foi usando algumas ferramentas que vocês já conhecem, mas de forma diferente. Então, para identificar, por exemplo, como que a gente pode desbravar oportunidades, a gente teve que mapear o que a empresa faz hoje muito bem. Então, a gente mesclou uma análise SWOT com as 5 forças de Porter. Quem aqui não conhece forças de Porter, levanta a mão aí. Vamos explicar depois. Então, a gente mesclou esse tipo de ferramenta que o mercado já conhece há décadas, mas de uma forma diferente, acoplado com o IA para fazer as análises dessas forças. Então, identificamos forças através dessas 2 ferramentas, fraquezas, oportunidades com a matriz Ansoff, que é uma ferramenta muito usada para identificação de oportunidade de mercado, mas agora aplicada no planejamento estratégico dentro da estrutura de uma análise SWOT. A partir disso, vamos olhar agora a capacidade de cada área. Então, aplicamos o que a gente chamou de adubos. Então, como que cada área vai contribuir com cada uma das oportunidades de negócio que, por sua vez, entrega o impacto estratégico. Então, percebe que eu saí de áreas pulverizadas, comercial fazendo uma coisa, marketing fazendo outra, tecnologia fazendo outra, produto fazendo outra, para um único foco. Eu tenho aqui oportunidades, adubos que cada área vai contribuir, sim, dentro da sua especialidade. Então, o RH vai contribuir da forma que ele pode, o financeiro e por aí vai, só que todas unificadas numa única visão. E aí, dentro disso, para explicitar retorno, a gente trouxe uma adaptação do BSC. Felipe, mas por que você está usando esses tipos de modelos? BSC não é um negócio lá de sei lá quando, de décadas atrás? Sim, é. Mas a gente tem que se preocupar um pouco mais com o que a gente está provisionando para o cliente, o que ele está podendo visualizar e tangibilizar, do que qual método eu estou usando. Ah, Felipe, por que você não tentou OKR? O OKR ele tem uma estrutura, que eu não preciso ignorá-la, eu não preciso usar o nome dela para usar. Eu preciso entender o que o cliente precisa para aquele momento. Quer chamar de OKR? Chama. Quer chamar de BSC? Chama. Faz o que você quiser. O importante é que você consiga compreender o contexto do cliente e mostre para ele o que tem que atingir. Então, nós mostramos. Você precisa atingir tal impacto financeiro. Você precisa atingir tal impacto no cliente. Você precisa melhorar a sua eficiência nesse aspecto. Tanto que tem muitas iniciativas hoje que não tem a ver com o retorno financeiro direto, e sim com a estruturação e preparação da empresa para o objetivo maior. Tá? Com base nisso, a gente precisa ter alinhamento. Então, definimos ali agendas, né, encontros quinzenais, mensais, trimestrais, não só com os heads, mas também com toda a empresa, para direcionar e balizar o conhecimento dos projetos e tudo que está acontecendo. E aí entra um ponto importante, que é o Business Map. Como que o Business Map contribuiu para toda essa realidade? Primeira coisa, todo o exercício que eu comentei com vocês agora, a estruturação do bioma, do jardim, das sementes, dos adubos, todo esse modelo de planejamento estratégico foi dentro do Business Map. Eu já vou compartilhar com vocês, mas tudo aquilo foi desenhado dentro do canvas que o Business Map possui hoje. Então, todos os exercícios, todas as dinâmicas, todos os processos a gente construiu ali dentro, com o uso de IA ali dentro, claro, e toda vez que alguém gerava algum resultado, existia uma validação ou um questionamento em cima da IA. Então, gerou uma ideia de qual vai ser o nosso impacto. Vamos pedir para a IA fazer uma anotação, fazer uma explicação, fazer um direcionamento para pulverizar ideias. Aquela história do diamante duplo, né? Vamos divergir para depois convergir. E aí toda essa estrutura, a partir do momento que a gente desenhou, se tornou também demandas ali dentro. Então, desenhamos o impacto, vamos lá, vamos converter esse impacto num cartão, numa iniciativa no Business Map, que vai ser agora o nosso objetivo estratégico. Ok, definimos agora o nosso jardim, que é o do ano. Beleza, ele vai ser convertido agora para uma tarefa que vai entrar numa raia específica para o objetivo anual. E assim por diante. Tá? Então, toda a estrutura de gestão está completamente acoplada na ferramenta, desde o longo prazo até as iniciativas padrão, com todas as áreas da empresa. Então, todas as áreas da empresa, sem exceção, estão com o Business Map integrando toda essa gestão. Então, se o RH move alguma coisa, eu consigo visualizar, a gente consegue entender e ter tudo isso acoplado. E aí, quando a gente fala da estrutura do workshop, ele foi executado todo aqui dentro. Então, toda análise de 2025, 2026, 2028, dinâmicas de backlog, análise SWOT, que a gente comentou,
com as fraquezas, com as oportunidades de mercado. Tudo isso executado aqui dentro, com informações que a gente foi não só trazendo para dentro da ferramenta, como acoplando com a IA para ela ajudar a gente a fazer processos de priorização, o desenho dos objetivos e dos indicadores, toda a estrutura do processo. Beleza? Deu trabalho para montar, viu? Mas funciona. Tá? Então, em 5 dias, 4 ou 5 dias de workshop, a gente construiu diversos elementos, mas que deu essa vazão com relação aos objetivos. Aqui vocês vão ver meio borrado mesmo, porque são dados reais. Tá? Então, a gente conseguiu fazer uso do Canvas como um acelerador desse trabalho, como um motor, como um facilitador, porque, querendo ou não, para gerar os indicadores a gente precisou de ajuda. Então, esses indicadores que vocês estão vendo aqui são indicadores que foram gerados pelo próprio BusinessMap, que a gente foi acoplando e depois conectando, tá? Pedindo para ele gerar em formatos específicos, recriar, explicar o card, criar de novo, até estruturar todo esse backlog. E ele foi um centralizador, que aqui a gente conseguiu ter visibilidade de todas as iniciativas que saíram depois dessa reunião, para obter um número ou para gerar um indicador, para controlar as agendas das pessoas para trabalhar nesse processo e para depois gerar o nível de visibilidade que a gente precisava em todo o processo. Tá? E assim, alguns cuidados são importantes, claro, quando a gente fala de case, quando a gente fala de lidar com o cliente. A primeira coisa é tomar cuidado que assim, o BusinessMap é uma senhora ferramenta. Só que, assim como toda ferramenta, ela é um espelho da realidade. É um espelho do seu processo. Então, se você usa o BusinessMap como se ele fosse só um repositório de tarefas, é isso que ele vai ser para você. Agora, se você enxerga a ferramenta como um parceiro estratégico, como uma plataforma de transformação organizacional, é isso que ele vai ser. Ele vai estruturar para você um modelo mental que permite com que você gere resultado. Tomar um cuidado muito grande com práticas. Pessoal, entenda uma coisa. Presta bem atenção aqui. Ó. Olha bem nos meus olhinhos aqui. Ó. Vem aqui. Ó. Quem está me escutando, levanta a mão de novo. Muito bom. Olha bem nos meus olhinhos aqui. Ó. Para qualquer empresa, o método é irrelevante. Não importa se o cara está usando Scrum ou Kanban. Não importa se o cara está usando Prince2 ou PMI. O que importa é o que a gente está conseguindo entregar de resultado e se a gente está sendo eficiente com isso, entregando valor para os clientes, para o negócio, para as pessoas e para os parceiros. Beleza? Isso é o mais importante. Tá? Tomem cuidado, pessoal, com governança sem decisão. Se tem governança, tem que ter decisão. Tem que ter controle, tem que ter visibilidade. Mas sejam simples também, não tenta criar métodos que vão só complicar a vida das pessoas. Eu vou extrair aqui porque o cara quer ver do jeito tal. Torne esse processo mais enxuto. Cobre sim responsabilidade das pessoas. As pessoas têm que ser donas dos resultados que elas entregam, das demandas que elas se ocupam. Beleza? Mas de uma forma que não seja punitiva, e sim associada à responsabilização e entrega de resultado. Então, assim, para vocês terem um direcionamento para o dia a dia, é importante que vocês tenham essa visão. Comecem pelo processo decisório. Claro, nem sempre isso é possível, mas tentem entender onde que a quebra decisória está acontecendo. Aonde que o processo direciona para um caminho onde as pessoas possam se perder. Tá? Tenta reduzir, se possível, os alvos e também as demandas. Não estou dizendo para você entregar menos, não é isso. Mas para ter foco, você precisa ter menos coisas no seu pipeline. Beleza? Entenda que existem indicadores de esforço e de eficiência que muita gente trata como resultado de negócio. E não é. Uma coisa é eu falar de lead time do tempo de entrega no desenvolvedor. Outra coisa é o tempo de entrega do meu produto para o meu cliente. Esse é o tipo de eficiência que a gente tem que trabalhar ainda mais. Beleza? De responsabilização, que é o que a gente comentou. E sempre traga revisão. Sempre não demora para revisar o seu projeto, ou a sua iniciativa, ou a sua estratégia. Claro que, dependendo do tamanho da empresa, isso é um pouco mais difícil. Mas é importante que essas coisas aconteçam, para que vocês tenham um maior controle sobre esse processo. O próprio BusinessMap vai trazer visibilidade para vocês disso. Beleza? Então, tenham isso em mente, que a estratégia não é slide, a estratégia não é um plano, simplesmente não é uma planilha. A estratégia são as decisões que a gente toma. São os nãos que a gente traz para a mesa. Beleza? Tá, Felipe, você falou todo esse monte de groselha aí, você aplicou essas práticas, você trouxe esse direcionamento, você trouxe o BusinessMap, mas o que isso causou na prática? Né? Depois de 2, 3 anos de atuação dentro desse cliente, o que é que você fez de fato?
Claro que eu, Felipe, a gente não faz nada, a gente sempre precisa de pessoas para fazer, né? Mas acho que juntos a gente conseguiu trazer alguns bons resultados. Aumento de faturamento, redução do tempo de entrega. Por tomar melhores decisões, mais de 1.000 clientes entraram, 400 desses só no último ano, beleza? Devido ao processo decisório otimizado. Maturidade dentro da governança e dentro das áreas. Hoje o RH ele existe de verdade, com estrutura, com processo, com documentação, com códigos. Hoje o time de vendas e comercial ele existe de verdade, existe um time de vendas específico, com processos, com padrões, com práticas, com ferramental. O time de desenvolvimento e produtos fala de processo, fala de métrica. Beleza? O time de atendimento e suporte trocou de ferramentas, trocou de processos, hoje consegue não só metrificar, mas como melhorar a sua realidade. E falando um pouco mais de eficiência, o time passou a entregar mais, porque conseguiu enxergar o que estava no meio do caminho. Redução no tempo de desperdício, falando de fila, falando de demora para ter entregas. As dependências entre áreas, que antes eram coisas que era eu contra você, o RH contra o financeiro contra a TI. Agora são empresas é uma empresa que consegue conversar e consegue trazer isso para a mesa. Tá? Muito bom. Pessoal, então, quem é o Felipe Oliveira? Eu sou o CEO e fundador da Mindset Ágil, como o nosso amigo Zé comentou. Eu trabalho com elementos voltados à aceleração de eficiência e governança, educação corporativa e Business Map. Somos o primeiro parceiro Platinum do América do Sul, atendendo aí clientes de diversos segmentos, vários estão aqui, né, como Porto Belo, Truckpag, Ponto Hotel, Sankia e outros. Trabalho como consultor consultivo também, apoiando empresas a construir conselhos e também ser conselheiros de CEOs e diretores. Tenho aqui uma certa experiência em termos de gestão, um pouco mais de 15 anos. Já escrevi livros, já escrevi artigos. Inclusive, tem 2 livros nossos ali, que é o Jornada Lean Digital e o KPPM. Tá? Essas são algumas das empresas que já trabalharam aqui com a gente. Essas são algumas empresas que já passaram por nós e ainda estão aqui. Perceba que são de N segmentos. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto a trazer, por favor, falem com a gente. A gente está com um stand aqui no evento. Vocês vão ver, é o grande stand que está aqui logo na entrada. Tá? Estamos patrocinando o evento. Um prazer estar aqui com todos vocês. Ver amigos, fazer novos amigos. E precisando da gente, querendo fazer uma parceria, entre em contato, estamos à disposição.